Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, a gente vai falar a respeito da alveolite. Continuando, a nossa aula passada, que foi a respeito das manobras de Chompré e a manobra de Valsalva, que são técnicas utilizadas para dar uma melhor hemossasia para o paciente e evitar que algumas patologias aconteçam, como, por exemplo, a alveolite. Então, a gente vai falar aqui rapidamente, um breve resumo sobre essa infecção que acomete o alvéolo dentário. Então, para falar sobre o alvéolo dentário, a gente precisa primeiro conhecer a sua estrutura. Então, o que é o alvéolo? O alvéolo, como a gente pode ver na imagem, é uma cavidade no osso da mandíbula e da maxila, onde vai entrar, vai abrigar a raiz dentária, sendo a sua existência dependente do germe dentário. Ou seja, o alvéolo dentário é a parte interior do osso onde vai se encaixar o dente. Então, o alvéolo, ele está ali para servir o dente. E a alveolite, por sua vez, ela é uma infecção que se dá no alvéolo, podendo ser seca ou purulenta. Geralmente, a alveolite ela ocorre depois de extrair um dente, quando esse não forma um coágulo sanguíneo. E se não forma um coágulo sanguíneo ou este se desloca, desenvolve-se uma infecção, que pode ser de dois tipos, ou seca ou purulenta. Então, quando é que pode acontecer a alveolite? Então, a alveolite, que como a gente viu, é uma infecção, uma complicação pós-operatória, que vai ocorrer com maior frequência na extração dentária, principalmente em extração de terceiros molares impactados. Então, o tal do siso vem trazendo problemas para os dentistas, há muito tempo. E dentre eles, a alveolite. Então, como a gente falou, existem dois tipos de alveolite. Tem a alveolite seca e a alveolite purulenta. A alveolite seca, ela acontece quando não ocorre a formação do coágulo sanguíneo pós-extração. Sendo assim, o interior do alvéolo ele fica com a aparência de seca, ou seja, tem uma exposição do respectivo osso e correspondentes terminações nervosas. E a alveolite seca ela é muito mais intensa do que a alveolite purulenta. A alveolite purulenta, como o próprio nome dela já fala, vai produzir pus e também sangramento. Então, essa alveolite ela pode ser causada por reações a corpos estranhos existentes no interior do alvéolo, provocando um mau cheiro e uma dor intensa, mas que geralmente a alveolite purulenta ela não é tão forte como a alveolite seca. Etiologia. Então, como é que causa a alveolite? A gente viu que na maioria das vezes, por terceiros molares impactados, mas quais são os fatores? Então, dentre os fatores, há dificuldades e traumas durante a exodontia, habilidade do cirurgião, excesso de vasoconstrictor durante a cirurgia, além de fatores circulatórios, como redução de coagulação nutricional, como a regulação de vitaminas e proteínas. Mulheres, elas têm maior tendência a ter por conta do uso dos contraceptivos orais, além de uma limpeza deficiente da área operada, ou seja, o paciente não fez uma higiene correta ou o cirurgião dentista não fez a limpeza ali, irrigou com soro fisiológico e aí não coagulou o sangue e gerou alveolite. Além de idade avançada, imunossupressão, tabagismo e pacientes portadores de diabetes mellitus. Quais são os sinais e sintomas que o paciente ele vai apresentar? Então, basicamente, o paciente ele vai sentir dor. Então, o que ele vai sentir assim? Como é que eu extraio um dente? Estou sentindo dor no dente que não está mais. Então, é isso que ele vai se perguntar. Então, essa dor, ela vai de uma amplitude leve a uma amplitude intensa que ocorre devido à perda prematura do coágulo mal formado no interior do alvéolo. E isso vai fazer com que as terminações nervosas do alvéolo fiquem expostas. Então, clinicamente, os pacientes eles apresentam sintomatologia entre o primeiro e o terceiro dia do pós-operatório. Então, ele chega para você e fala, doutora, tô tomando medicamento, tô tomando anti-inflamatório, tô tomando analgésico e tô sentindo dor nesse dente. E aí, quando você abre, se tiver na radiografia, você vê, que tem ali uma massinha se formando. E, em alguns casos, a dor, ela pode se irradiar para o ouvido na região temporal. Então, o dente, quando não é extraído, corretamente pelo profissional, quando não há as técnicas, que a gente vai falar sobre a prevenção, pode vir a estar acontecendo a alveolite.
Então, o que vai acontecer na cavidade oral e como o cirurgião dentista ele pode agir? Então, a não formação do coágulo no interior do alvéolo vai proporcionar a exposição das paredes ósseas à cavidade oral. E o processo de cicatrização e junção dos rebordos gengivais não ocorre normalmente nos pacientes, que vão apresentar inflamação gengival e halitose. Então, primeiro, inflamação gengival, o que o paciente e o cirurgião dentista eles podem fazer ali? Uma higiene oral, o dentista ele vai abrir aquele ponto, né? Ele vai limpar novamente, vai fazer uma nova sutura. A halitose, então a gente vai recomendar, né, para os nossos pacientes o uso de enxaguões bucais, dentre outras medidas que podem ser feitas para evitar que essa infecção ela se propague para o resto do corpo. Tratamento. Então, em caso de alveolite, a curetagem do alvéolo não é indicada. Então, a gente vai remover qualquer sutura, né, como a gente disse anteriormente, que esteja atrapalhando a cicatrização correta do alvéolo e vai irrigar com solução salina ou hipoclorito, a temperatura ambiente ou com solução anestésica para alívio de dor, ali acompanhada de aspiração cuidadosa do líquido. Então, você pode estar ali aspirando, né, aquele líquido soro fisiológico, né, uma solução salina, e também utilizar pastas com princípios ativos antimicrobianos e também analgésicos para diminuir o desconforto do paciente após você ter feito essa nova limpeza. Então, o paciente ele deve realizar, né, a irrigação com o soro fisiológico diariamente, utilizando seringas descartáveis. E em casa, ele deve ser acompanhado sempre que estiver sentindo dor. Você vai falar, seu João, Dona Maria, se a senhora sentir dor, liga pra gente, toma o medicamento corretamente, senão você volta aqui e a gente vê o que pode estar fazendo. Então, antes de estudar a doença, a gente precisa fazer a prevenção. Então, a prevenção, ela deve ser realizada ali durante o momento cirúrgico. Então, após ali a diarese, a exerese e a osteoplastia, ali no toalete, eu vou fazer a irrigação de solução salina durante o procedimento cirúrgico e pós-cirúrgico. Além de utilizar antissépticos, como gluconato de clorexidina a 12%, ali, né, uma antisepsia intraoral do paciente. Se necessário, profilaxia antibiótica para reduzir o número de bactérias presentes na cavidade bucal e, se for preciso, uso de antifibrinolíticos que podem ser utilizados para evitar a desintegração do coágulo. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido, tá? Um resumo muito importante que é a respeito da alveolite. Isso faz pelo menos a gente lembrar de sempre estar fazendo o passo a passo correto que foi ensinado por nós ali nas extrações que a gente está fazendo nos nossos pacientes. Então é isso, muito obrigada por estar aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e se inscreva no canal. Ative o sininho também que está saindo vídeo toda semana. Valeu!